Muito bem, estamos de volta. Hoje o assunto tá bom por aqui. A gente vai falar sobre dores nas costas. Como é que tá aí? Você tá sentado no sofá? Tá numa cadeira? Tá confortável, sem nenhum tipo de dor? Ou de repente tá em pé, tá lavando louça, tá aí fazendo os afazeres de casa com aquele incômodo? Aumenta o som da TV para você prestar atenção no que a gente vai trazer agora no Vida e Saúde para você. De cada 10 pessoas, 8 terão dores nas costas ao longo da vida. Esse é um dado divulgado pela OMS que tem se confirmado nos últimos meses pelo recorde de buscas em sites de pesquisa utilizando o termo dor nas costas. Você já pesquisou? Bom, esse aumento de buscas por alguma referência em tratamento ou dicas de cuidado tem sido atribuído às consequências das medidas preventivas, home office e isolamento social em tempos de pandemia. Mas a realidade é que os cuidados e atenção à coluna vertebral nunca foram foco da população no geral. Exatamente por isso, hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio Boldrini, que é fisioterapeuta e que vai nos ajudar, vai nos ensinar, na verdade, como prevenir as dores na coluna. E você quer enviar para a gente a sua dúvida? Quer participar aqui com a gente? Então pronto, anota o nosso número aí, tá sempre aberto para você. Você pode usar o QR Code aqui no canto da tela, manda aqui, aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso contato aqui. Ou então anota aí, 12 98266 0004. Já salva, gente, salva aí na agenda porque esse é o contato do Vida e Saúde. Dr. Fábio Boldrini, bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Que bom que você está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Obrigado, Teru. Prazer estar com vocês. Mais um dia, mais uma entrevista. Vamos esclarecer aí bastante coisa sobre dor nas costas. Doutora, eu não sabia que tanta gente assim procurava o consultório por conta de dores nas costas. Eu ouço falar, né? É uma amiga, é uma parceira de trabalho, um colega de trabalho, mas eu não sabia que perdia só para dor de cabeça. Que coisa é essa? Que é que costuma causar tanta dor nas costas? Pois é, Teru. Como você mesma disse, 85% praticamente da população ou tem ou vai ter dor nas costas, né? Às vezes pontual, uma única vez, de forma esporádica, mas de fato a dor nas costas, na coluna vertebral, ela tem uma incidência muito grande. E costas, as causas são multifatoriais, então é muito comum dentro dos estudos mesmo se abordarem aí inúmeras possibilidades. Por exemplo, a questão comportamental, a questão de atividade, ou seja, de ocupação, então o tipo de trabalho, se esse trabalho gera uma sobrecarga, encarga em si ou repetição, se tem outras condições clínicas associadas. Então, o que a gente sabe é que indivíduos com várias disfunções, que podem ser físicas, mas também comportamentais, como ansiedade, como depressão, podem desencadear dor nas costas. É verdade, eu me lembro de ter ouvido várias vezes alguém da minha família dizendo, olha, eu vi tal notícia e na hora me doeu a coluna, ou seja, às vezes uma dor que a pessoa já tem, mas ela é ativada no momento de maior estresse, de maior confusão ou um comportamento mais difícil. Agora vamos falar então, doutor, de algumas medidas que podem atuar na prevenção desse incômodo, as dores nas costas, que para muita gente passa a ser crônico, né? Tem gente que tem ali aquela dor pontual, mas outras pessoas acabam convivendo com essa dor por meses e até anos, buscando, quem sabe, uma solução mais drástica, mais invasiva. Vamos falar de prevenção um pouquinho? Tem gente que não faz ideia de que isso aqui possa afetar a saúde da coluna. Beber muita água. Pois é. O que as pessoas precisam lembrar é que a água, na verdade, é um combustível para a célula. Isso para qualquer célula do nosso corpo. Além disso, os discos que ficam entre as vértebras, que está representado aí como um azul, exatamente, os discos são formados de água. Então imagina só, se eu tenho um corpo seco, sem água, desidratado, como será que meus discos ficarão quanto à resistência, à carga, à pressão? Porque eles servem como amortecedores. Então, ter uma ingestão ruim de água
prejudica sim esse componente do próprio disco e pode ser um dos facilitadores para mudar um pouquinho a mecânica dessa coluna. Então, bebam água, uma quantidade adequada de água, porque é importante. Muito bom. Doutor Fábio fala isso, eu na hora sinto vontade de beber água, meu copinho está ali escondido. Você aí de casa, se estiver perto de um filtro, aproveita e beba agora e use também alguns dispositivos para te lembrar. Mas olha, isso aqui também é importante, manter uma boa postura. O fato da gente manter uma boa postura gera menos sobrecarga, menos compensação. Eu sempre dou exemplo de um carro que está desalinhado, que está desbalanceado. Quando eu tenho um carro desalinhado, os pneus, alguns dos pneus, um ou dois, acabam comendo, né? Tendo aquela parte um pouco mais desgastada. Então, a coluna em si, quando ela está bem alinhada, ela tem menos compensações, ela tem menos possibilidade de ter que compensar para fazer um movimento ou sustentar ali alinhada. Então, tem menos sobrecarga e aí, de fato, a gente tem menos desconforto. Agora, quando a gente tem dificuldade para saber o que é uma coluna alinhada, porque quem tem, por exemplo, uma cifose, uma lordose, pode querer compensar isso tentando manter essa coluna alinhada. Mas é preciso respeitar os limites e a anatomia de cada um também, né, doutor? Perfeito, Teru. Existe o que a gente chama de postura ideal. A postura ideal é aquela que se adapta melhor para as minhas condições. Então, é uma postura que não dói, é uma postura que é considerada econômica, ou seja, eu não preciso ficar fazendo força para me manter, né? E ela é a mais simétrica possível, ou seja, a mais alinhada possível, respeitando as minhas condições. Então não adianta ficar se forçando para mudar de forma brusca uma postura sem ter orientação, mas se manter o mais alinhado possível, sem gerar desconforto, é algo importante para a gente ter uma postura mais alinhada. Legal. Agora, esse aqui é um desafio para muitos de nós, não só por conta da coluna, mas por conta dos outros problemas de saúde que pode gerar o excesso de peso. Cuidar do peso é essencial para manter a coluna em ordem também. Importantíssimo. Eu sempre também dou exemplo da gestante, né? Eu não sei se você, Teru, teve na sua gestação dor nas costas. Sim. Mas muitas gestantes têm dor nas costas porque o peso ali na região abdominal é projetado à frente. E aí eu preciso modificar a minha força, eu preciso mudar até a minha posição para me manter alinhado. Então, imagina que você tem um peso, um pouco mais de peso, então talvez um sobrepeso, uma obesidade. A musculatura ela precisa estar forte para sustentar e muitas vezes não está. E aí essa projeção do próprio abdômen à frente também traciona, puxa a coluna para frente e acaba gerando um pouco de sobrecarga. Então, o excesso de peso, muitas vezes, ele é compensado por pessoas mais fortes. E aí não sente tanto. Tá. Mas isso não é a realidade da maioria da população que é sedentária. Tá. Então, a pessoa que tem que cuidar do peso, ela precisa também praticar atividade física. A gente vai trazer já aqui. Mas primeiro, vamos falar de equipamentos, né? Sapatos instáveis. E aqui eu acho que eu queria que você ampliasse um pouquinho sobre isso. Não é só salto alto que deixa instável, não. Pode ser que alguns tipos de sapato não deem, de repente, suporte, amortecimento que a coluna precisa. Perfeito, Teru. Quanto ao sapato, salto alto, é uma mudança anatômica muito brusca, muito abrupta para o corpo. Ou seja, eu sou elevado, fico na ponta do pé e meu corpo é projetado para frente. E automaticamente eu preciso mudar a posição da minha coluna para me ajustar e me manter alinhado. Então, isso não é fisiológico. Então, um indivíduo, uma pessoa que use salto por muito tempo, por muitas horas e andando, geralmente apresenta dor nas costas, porque geralmente também não tem preparação para isso. Então, esse é um ponto. Agora, existem sapatos que são voltados, ou, por exemplo, corredores, pessoas que gostam de correr. Existem pessoas que têm formatos de pés diferentes e existem tênis que são mais compatíveis para aquela pisada. Então, se você tiver um tênis que se adapte melhor ao seu pé, ao seu estilo de pé, nós temos menos sobrecarga. E aí muitas pessoas falam assim, poxa, mas no meu pé não ia doer e não minhas costas? Na verdade, depende. Muitas vezes a coluna é que acaba sofrendo de acordo com o que a gente usa no nosso membro inferior. Então, a coluna também pode sofrer por uma mudança de pisada, por um uso incorreto, por exemplo, de calçado.
E vamos aproveitar, gente, que está na moda usar tênis com roupa, com qualquer tipo de roupa, e isso favorece, sim, o cuidado com a nossa coluna. Mas também, esse aqui, doutor, muita gente não acha que tem relação. O tabagismo ou o cigarro com a saúde da coluna. Olha, existem estudos que falam sobre a influência do tabagismo com dores na coluna. O que acontece é que o tabagismo ele produz uma alteração de microcirculação, né, da vascularização inclusive, mas ele tem um efeito direto no próprio disco, na saúde da coluna, no processo degenerativo, sendo um facilitador para um adoecimento da coluna como um todo. Não só da coluna, que a gente sabe, mas de uma forma sistêmica, mas falando especificamente da coluna, ele tem sim um efeito negativo nessa saúde, tá, da coluna vertebral. Então, é importante para que a gente reforce isso, porque muitas pessoas acham que isso, não, é porque o cigarro faz mal e aí isso é uma justificativa para que se pare de fumar. Na verdade, tem inúmeros prejuízos. E na coluna há estudos provando que isso é real. Muito bem. Você disse que é importante perder peso e que se eu estivesse com os músculos, né, ativados, eu não teria talvez essa falta, né? A pessoa que tem dor nas costas, ela consegue manter os músculos fortes, consegue praticar uma atividade física de fortalecimento? Teru, isso é uma crença muito forte de muitos pacientes que têm o que a gente chama de cinesiofobia, tem medo de se movimentar porque alguém falou que o movimento poderia produzir mais dor, então é que é melhor que fique em repouso. Então, já digo para vocês que estão assistindo que isso é uma crença, ou seja, uma vivência e uma informação, mas que isso não é verdade. A coluna ela é forte, a coluna ela precisa de força, ela precisa de resistência. Mesmo que você tenha dor nas costas, existem exercícios que são indicados e são extremamente eficientes para você manter sua coluna mais forte para minimizar a dor nas costas. Então, a força muscular é sua aliada, não é sua inimiga na dor nas costas. Legal. E também tem, olha, alternar a posição. Se eu passo muito tempo no trabalho numa determinada posição, aquilo favorece, sim, o formigamento de uma região e, de repente, até a inflamação de alguma parte da coluna, né, doutor? Perfeito, Teru. O fato de nós termos uma região com bastante musculatura e grande mobilidade significa que ela serve para movimento. Então, eu sempre falo, coluna não foi feita para ficar parada. Coluna foi feita para se movimentar. E aí o fato da gente permanecer muitas vezes na mesma posição gera até uma desidratação do disco. Por isso que é importante, a cada 1 hora, 2 horas, se você trabalha em escritório, no próprio home office, né, em casa, levanta um pouco, se estica, respira, dá uma passeadinha de 2, 3 minutos e mantenha a atividade da coluna, mantenha ela em movimento, porque o corpo precisa de movimento. Tudo que torna muito estático aumenta a tensão, diminui a irrigação, que é a chegada de sangue. Isso não é saudável para a coluna, tá? Então, quanto mais movimento tiver, melhor. Agora, doutora, a gente percebe olhando aqui essa montagem de uma coluna aqui, que alguns hábitos aqui, eles têm pouco peso na saúde da coluna, mas quando a gente junta vários hábitos de uma vida, a gente não falou aqui, por exemplo, de alimentação, mas interfere também, né? Então, às vezes, uma pessoa que fuma, mas ainda por cima não bebe água, não faz nenhum tipo de alongamento, tem um hábito sedentário de vida, essa pessoa ela vai ter muito mais chance de desenvolver dores que vão atrapalhar o seu dia a dia, né? Muito mais, Teru. E foi exatamente o que você comentou. Quem é sedentário, muitas vezes não tem hábito de tomar água. E aí pode estar associado ao tabagismo. E aí isso vai se somando a outros comportamentos e a outras condições que vão favorecendo. E eu queria comentar o que você falou sobre alimentação. Também, muitas pessoas acham que não há influência. Então, vou deixar aqui também mais uma informação importante. Alimentos, por exemplo, industrializados ou riquíssimos em gorduras, gordura trans, gorduras ruins, elas são mais inflamatórias, então elas são prejudiciais, principalmente para os pacientes que apresentam disfunções crônicas. Então, cuidar da alimentação é extremamente importante, ter hábitos saudáveis, uma alimentação mais saudável e balanceada, não só pensando em manter um bom peso, um peso mais adequado para um estilo de vida legal, mas também nesse aspecto aí quanto às dores crônicas.
Maravilha! Chegou uma interação que eu quero trazer aqui para o Dr. Fábio. Vamos ver se ele pode nos ajudar ou o que tem a ver com a nossa conversa, que a Regina de Cubatão mandou. Hoje o programa está perfeito para mim. Ontem eu dei um mau jeito ao descer um degrau e estou com muita dor nas costas. Como evitar esses pequenos incidentes do dia a dia? Pergunta a Regina aqui. Dr. Fábio, a gente tem umas telas preparadas que eu acho que vão ajudar a Regina aqui. Podemos colocar a primeira? Vamos lá. Eu acho que a dona de casa, ela começa, e não só a dona de casa, mas você que está em casa, né? Você marido, você tio, você pai que ajuda em casa também. Às vezes a gente começa as atividades sem nenhum preparo. Lavar louça, olha aí a posição. Pois é, e eu já comentei algumas vezes que quem trabalha em casa, o nome já diz, é trabalho. E assim como nós vamos para a academia e nos preparamos para fazer exercício, dentro das atividades domésticas, né, que existem ali, que são pertinentes, a gente precisa se preparar para fazer atividade, né? Claro, grande tempo fazendo alongamento, mas precisa se preparar. Então, nessa imagem, por exemplo, não só a preparação, mas também uma melhor posição. Por quê? Nessa primeira imagem que tem o X, nós vemos o quê? O quadril alinhado, o joelho bem alinhado, mas a coluna projetada à frente, debruçada em cima da pia. O que significa isso? Que toda a carga, durante todo o tempo de lavar a louça, está concentrada na lombar. Então, essa pessoa, e aí eu digo por mim, quando eu vou lavar a louça, a pia mais baixa, e eu fico muito tempo lavando louça, se eu não me protejo, como a imagem 2, com apoio no pé, para manter minha coluna mais alinhada, eu tenho dor nas costas, mas isso é algo comum, é natural, porque a coluna não foi feita para ficar ali suportando aquela carga por tanto tempo. Então, vamos mudar a posição, vamos colocar um apoio no pé e ficar alternando a perna para que a gente tenha a coluna um pouco mais alinhada e não tenha dor no final dessas atividades. Olha aí, dona Regina, e quando vai varrer a casa, doutor, como é que faz? Porque é um trabalho longo e cansa pra caramba. Exatamente. Ao varrer a casa, ó, é o mesmo princípio, se a gente for perceber. A coluna, na imagem 2, ela está mais alinhada, ok? Ao estar mais alinhada, eu projeto minha mão mais acima. Então, eu consigo ficar alinhado. Agora, se eu uso a minha mão mais para baixo para varrer, eu preciso debruçar o tronco para fazer isso. Aí muitas pessoas falam, poxa, mas para varrer eu preciso colocar a mão mais embaixo. E aí eu dou uma solução prática. Se você precisa fazer isso, se você é muito alto e precisa, aumente o cabo da vassoura, porque ao aumentar o cabo da vassoura, você vai conseguir ficar retinha. Não vai ter que inclinar. Tronco à frente, e aí não vai te incomodar mais a coluna. Vamos para a próxima situação em casa, estender roupa no varal. Esses dias deu um mau jeito em mim com essa daí. Qual é a dica aí, doutor? Teru, muda a altura do varal da sua casa, hein? Então tem que deixar um pouquinho mais baixo, tá bom? Sempre isso, o exemplo aqui, por exemplo, do varal, pode ser também com armário de cozinha, muitas vezes, ou algum armário que esteja em casa. Coisas que a gente vai fazer e vai levar algum tempo, muitas vezes, né, um tempo maior, eles precisam ficar mais próximos dos 90 graus de ombro, ou seja, de um ombro reto, assim como na imagem que está com um checklist aí incerto, em verde, a segunda imagem. Certo. Porque se eu precisar toda hora projetar o braço à frente, eu também mudo a posição da minha coluna. E toda a musculatura que fica na coluna, principalmente da cervical aqui, próximo ao pescoço, vão ficar muito tensas. E você pode desenvolver uma contratura, que é um espasmo, um enrijecimento dessa região, e gerar dor nas costas e também até dor de cabeça, que é muito decorrente disso. Olha aí, então, olha, dicas simples que podem transformar aí a qualidade do seu dia. E quando vai escovar os dentes, você já parou para pensar nessa postura, nessa posição que você fica? Olha aí, as pias são mais baixas também, vale o degrauzinho. Exatamente, Teru. Sempre que nós falamos sobre atividades que envolvam pia, que envolvam uma bancada, então, por exemplo, nessa higiene, ou numa própria atividade de cortar alimentos, por exemplo. Passar roupa. Sempre que nós tivermos esse tipo de situação, é importante que se tenha um apoio para que na troca a gente sempre mantenha a pelve mais alinhada, mas que a coluna fique mais reta. Sempre que ela fica mais alinhada, ereta, ela sofre menos. Muito bem. Temos mais uma situação, temos mais duas situações. Calçar os sapatos. Tem gente que tem muita dificuldade para alcançar aí do jeito errado mesmo, doutor.
Perfeito, Teru. Ó, essa imagem é muito clara. As pessoas costumam ir até ali o pé, ou tentar ir até o pé, e muitas vezes fazer até força para se projetar, e muitas vezes nessas situações acontecem as fisgadas e o travar da coluna, porque acaba pinçando ou gerando uma contratura muito forte da coluna. Então, para ser mais saudável, para ser mais alinhado, o simples fato de você puxar o pé em direção ao peito ali, cruzando as pernas, já facilita para colocar uma meia, para colocar o sapato, e é uma posição, inclusive, muito interessante para que a gente consiga alongar a coluna e também o quadril, porque muitos pacientes com dor nas costas têm contratura e encurtamento dessa musculatura. Então, é uma forma até de treino, né, é um exercício terapêutico. Um alongamento aí, de bônus. Tem mais uma situação que eu quero trazer aqui, vamos ver. Arrumar as gavetas. Essa eu também sofro, eu sou alta e às vezes eu fico com raiva da arrumação porque eu estou com a postura errada. Então, nessa imagem é exatamente o contrário do que nós falamos do varal e também de objetos que ficam muito no alto. Aqui eu preciso descer para me manter na mesma posição, senão eu preciso usar a coluna como estratégia para colocar essas roupas, né? Dobrar roupa, arrumar uma gaveta. E eu sempre falo o seguinte, alguém arruma uma gaveta em 30 segundos? Não. Demora muito tempo, geralmente bastante tempo. E se você ficar nessa posição, é como se você lavasse louça por 1 hora nessa posição aí, a coluna o tempo inteiro tensionada e fazendo força para te segurar. Gente, terminou de arrumar a gaveta, vai ter dor nas costas. Então, essa imagem 2 mostra exatamente que eu tenho um padrão de alinhamento, então eu tenho o quadril fletido, né, dobrado, o joelho bem dobrado, ou seja, o pé apoiado, bem apoiadinho mesmo e alinhado, e aí eu só me projeto um pouco à frente para pegar a roupa, dobrar e colocar. Então, a coluna vai ficar muito mais alinhada e menos sobrecarregada nessa situação. É proteção, gente, é cuidado e é coisa simples que você consegue fazer aí. Chegou mais uma interação, doutor Fábio, que eu quero trazer aqui na nossa tela, da Rutinha de Itajuba, em Minas. Ouvi dizer que aquelas cintas que ajudam a manter a postura, a posição correta da coluna, evitando dores. Será que faz sentido o uso delas? Será que, de repente, a musculatura não vai ficar preguiçosa usando essas cintas, doutor Fábio? Rutinha, olha só. Se alguém te indicou essa cinta, eu não considero ideal, né? E para quem está assistindo, por que não é ideal? Porque a cinta acaba te colocando numa posição, mas em uma posição passiva, ou seja, não foi com a sua vontade. Não é a sua musculatura que está te ajudando a se tensionar, a fazer força e te manter alinhado. Então, o seu cérebro não vai aprender com facilidade a ter uma postura alinhada. Para que a gente tenha uma postura mais alinhada, não depende só da força, depende da consciência, é como se fosse uma configuração cerebral para conseguir me manter alinhado. Então, se você usar a cinta, você perde um pouco dessa percepção, então eu te indico a ser mais ativo. Acho que tivemos um problema na comunicação, na conexão com o doutor Fábio. A Rutinha tem que ser mais ativa, só vou completar o que ele falou, acho que você pegou isso também, né? Ser mais ativa e sermos mais ativos. Agora é o seguinte, perdemos a conexão com o Dr. Fábio, nossa conversa, vamos tentar reconectar com ele, mas vocês vão ter essa oportunidade, todos teremos, logo depois do intervalo, porque a Tânia Santos já está aqui em aquecimento. Vai ter aqui desafio cardio para todo mundo ficar um pouquinho mais ativo, um pouquinho mais movimentado durante o programa Vida e Saúde. Conseguimos conexão com ele? Ainda não conseguimos, a gente vai para o intervalo. Se você quiser conhecer mais do Dr. Fábio, ele tem muita coisa legal, mostra um pouquinho da vida dele também, como ele luta, como ele se desafia para se manter saudável por completo, protegendo não só a coluna, mas a vida toda. Acessa lá no Instagram, @FábioBoldrini_, @FábioBoldrini_. A gente vai para o intervalo, na volta tem desafio cardio e ainda hoje no Vida e Saúde tem lentilha com tahine, receita saudável para todos nós por aqui. A gente volta já.